Bom dia, bom estar com todos aqui e estar cultuando e louvando ao Senhor. Essa semana a gente está começando uma nova série, que na verdade é continuação daquele que foi o tema do nosso retiro, no dia 1 e 2 de maio, que é a série Kairós, Relevante Eu. Esse foi o tema do nosso retiro e nós queremos continuar meditando um pouquinho nesse tema, nessa temática, vamos dizer assim. E hoje eu estou trazendo essa palavra, desafio do oportuno e do valor. O que te vem à mente quando você pensa em oportuno e valor? Algumas coisas nessa pandemia, como o Rubens, o Gohan, que a gente chama de Gohan, e o Serginho, que deu testemunho também, falaram, algumas coisas nessa pandemia estão diferentes, não é verdade? Algumas coisas que a gente fazia, a gente deixa de fazer, e algumas coisas mudaram. Por exemplo, álcool. Eu acredito que a maior parte das pessoas comprava álcool e usava álcool para acender a churrasqueira. Fala sério. Era para isso que você usava álcool, né? Você não tinha mais utilidade outra para o álcool, tá certo? E, por exemplo, assim, a gente em casa tem o costume de trocar de calçado quando entra. Mas agora, mais do que nunca, a gente troca de calçado quando entra, tá certo? E não só de calçado, a gente troca de roupa também. Algumas coisas mudaram. Já teve vezes que a gente juntou a família ou amigos em casa e era tanta gente que não cabia na cozinha. Tinha gente que tinha que pegar o prato e ir para a sala para comer, que não tinha lugar. E tinha gente que ia para a garagem comer, ou tinha um corredorzinho ali que dava para a área de serviço, e o pessoalzinho que ia para aquele corredorzinho. Hoje, é inapropriado fazer uma coisa dessa, tá certo? Não é oportuno fazer uma coisa dessa. Algumas coisas estão diferentes nesse tempo que nós estamos vivendo. E tem coisas que são aparentemente corriqueiras, mas também trazem grande impacto para a vida da gente. Teve um dia que nós fomos caminhar no parque, como era nosso costume, eu e o Edu, e naquela época, a gente estava indo caminhar lá no Parque da Independência. Terminada a caminhada, o Edu fez o seu alongamentozinho e eu demorei um pouquinho mais no alongamento, então a gente saiu um pouquinho depois daquilo que a gente costumava sair. E quando a gente pegou o carro e desceu, estava indo em direção a Ricardo Jafé para voltar para casa, assim tinha um carro bem na nossa frente. De repente, saiu um outro na transversal e acertou ele de cheio. E acabou com o carro da frente. Naquela hora a gente estava bem atrás. Naquela hora eu pensei, caramba, se eu tivesse ido mais rápido no alongamento, saído quando o Edu estava pronto para sair, talvez o carro que estava lá na frente era o nosso. Talvez a gente que tinha sido envolvido naquele acidente. Mas foi assim por um triz. Na verdade, acho que até não deu nem minutos assim, porque estava bem o carro na nossa frente. Coisa do dia a dia. A gente ia caminhar no parque e estava voltando para casa. Coisa que a gente sempre fazia. O que é que faz a diferença? O que é que torna um evento aparentemente comum em alguma coisa diferente? Eu estava lendo essa semana num texto da Bíblia, que está lá em João. Obrigada. João, capítulo 2, e fala de uma coisa comum. Nessa pandemia, alguns casamentos estão diferentes, não é verdade? Mas não tem deixado de acontecer casamentos. Está sendo diferente, mas acontecem. Todos os dias as pessoas casam. Todos os dias. E esse é um casamento relatado aqui que você fala assim, então por que ele mereceu estar aqui? Na Bíblia? Porque essa história é contada.
O que faz uma situação corriqueira se tornar excepcional? Olha só, os noivos não são nem mencionados nesse texto. Para você ver assim, qual é a perspectiva do autor do livro, João, sobre essa história. Então, por que essa história de casamento, que todo mundo casa todo dia, está aí? Leia comigo, essa é a Nova Versão Transformadora. Leia comigo esse texto e preste atenção nos detalhes. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Esse é o texto de João. Olha que coisa interessante. Nós vamos falar sobre o desafio do oportuno e do valor. Olha a coisa oportuna. Aqui, João, que não disse o nome dos noivos, disse que foi 3 dias depois. 3 dias depois do quê? Se você vai ler um pouco antes, você vai ver que Jesus estava chamando os seus discípulos. No capítulo 1. Ele estava chamando os seus discípulos. E depois daquela situação, 3 dias depois, teve esse casamento. 3 dias depois, teve o casamento, mas era uma festa comum. E o vinho acabou. Quantos casamentos você foi em que você estava lá e você queria comer uma comida gostosa e acabou? Ou, né, nos casamentos chiques já vem aquele pratinho pronto, ou você pode se servir, mas alguns casamentos já vem com prato pronto. Muitas vezes é uma porção super generosa que às vezes a gente não dá conta de comer. Mas às vezes alguém pode falar: caramba, só isso? Eu queria um pouco mais. Mas o vinho acabou. O vinho acabou. Daí, a mãe de Jesus foi lá falar com ele. Olha, o vinho acabou. Ele falou assim: não é minha hora. Como assim não é minha hora? Jesus, lembra que estava lá como convidado. Ele não era um serviçal. Se ele fosse um serviçal, é o seguinte: hora da sobremesa, hora do prato principal, hora da entrada, entendeu? Não acabou o vinho, então hora de servir de novo. Mas Jesus não era o serviçal, ele era convidado. E a mãe chegou para ele e acabou o vinho. E ele falou assim, tipo, o que eu tenho contigo e a minha hora não é chegada. Em algumas vezes, Jesus usa essa palavra, minha hora, mas em geral ele está se referindo à hora da crucificação, que é o momento que para o qual Jesus veio a esse mundo. E ele sabia, ele tinha plena consciência que Deus mandou ele aqui para ser crucificado, para morrer em favor dos pecados das outras pessoas. Mas essa palavra parece meio estranha aqui colocada nesse lugar, não parece? Mas o que é essa hora? Eu fui consultar o meu consultor de grego, meu filho Mateus, ele é muito bom de grego, então eu fui perguntar para ele, como é que está escrito aí no grego? No grego está escrito hora, inclusive se pronuncia hora, mas não é a palavra kairos,
mas o sentido, o conceito que nós vamos ver agora, tem a ver com esse kairós. Porque o kairós tem a ver com uma coisa que tem a ver com oportuno, sabe, apropriado, aquele que é conveniente. Olha o que acontece nesse texto. Este foi o primeiro milagre de Jesus, está narrado no versículo 11. Também diz que foi aí que Jesus manifestou a sua glória. E os discípulos creram. Porque ele tinha chamado discípulos, mas nem os discípulos não sabiam quem ele era direito. E o povo também não sabia. No entanto, aconteceu que foi logo depois dele chamar os discípulos, foi num evento público e ele fez uma coisa extraordinária. Quantos de vocês conseguem transformar água em vinho todos os dias? Eu nenhuma vez. Nenhuma vez consegui fazer isso. Mas percebe essa questão que Jesus está querendo trazer? Uma coisa oportuna. O Rubens, que a gente chama de Gohan, estava falando, quando eles estavam doentes, alguém levou compra de mercado e deixou lá para eles, porque eles não podiam sair. Que oportuno! Eles não podiam sair para ir buscar comida. Que oportuno, que apropriado. Sabe quando você está com frio, aparece alguém e fala assim, trouxe uma blusa para você. Oportuno demais. Ou quando alguém está sofrendo, e como fez o Serginho, estava disposto lá. Você pode orar? Posso. Que oportuno, que apropriado. Que apropriado, que conveniente, que propício para esse momento que a gente está vivendo. Talvez a festa de casamento fosse uma coisa corriqueira. No entanto, Jesus faz uma coisa diferente. Num acontecimento comum, momento descontraído, tinham várias pessoas, mas foi assim que Jesus começou seu ministério. Foi seu primeiro milagre. E que oportuno, ele deu a conhecer, deu-se a se conhecer para os discípulos, para as outras pessoas. Que oportuno, que momento certo. Que coisa boa que acontece daquele jeito. Se ele tivesse transformado água em vinho, numa outra situação, será que era tão oportuno? Onde, tem bastante vinho sobrando, mas vamos fazer um pouco mais. Vamos transformar água em vinho. Irrelevante. Olha, os discípulos conheciam bastante ele. Ele transforma água em vinho. Importante? Importante. Ele já transformou depois, ele multiplicou pães. Tá certo? E deu a conhecer. Importante, importante. Mas aquele era um momento oportuno. Era um tempo apropriado. E às vezes Deus está fazendo coisas. Deus não para de trabalhar. Deus tem coisas acontecendo lá no céu. E nós precisamos estar espertos para perceber o que é o oportuno de Deus para esse momento. Qual é o discernimento de Deus nessa situação? Gente, conquista isso com intimidade, com oração, com muita leitura da palavra. Você está fazendo Bíblia na quarentena, certo? Beleza, vamos estudar mais a palavra. Para a gente poder ter intimidade com o Senhor, proximidade, entender e perceber aquilo que Deus está fazendo. O segundo desafio tem a ver com o oportuno. Esse é um resumex aí do oportuno. Vocês vão ver cada pecinha como constrói o momento que Jesus estava fazendo. Cada detalhe fazia parte daquilo que Deus estava querendo realizar. O segundo desafio é o desafio do valor. Nosso tema fala sobre relevância, é o desafio da relevância. E relevância significa que você percebe, é uma coisa que é de valor, tá certo?
é uma coisa que tem importância. Quando você diz, isso é irrelevante, quer dizer, tanto faz, você não tem importância sobre aquilo. Mas, dentro dessa história de milagres, alguns componentes interessantes. Dá uma olhada. Percepção da mãe. Acabou o vinho. E não só isso, ela foi falar com Jesus. Quantas vezes você está num casamento, você percebe uma coisa ou outra? E você percebeu. Mas ela foi falar com Jesus. Agora, ela foi falar com Jesus porque ela sabia que ele podia resolver a situação, tá certo? Tanto é que ele falou assim, que tem eu contigo? Ela percebeu a situação. E ela deu alguma orientação. Olha lá, o pessoal que trabalha aqui, fica à disposição de Jesus. O que ele falar, vocês façam, tá bom? Eu pus aí 7, 8, mas é lá no 5 que ela diz, façam tudo o que ele lhes mandar. E eles fizeram. Percebeu a situação, fez as conexões, foi uma peça super importante, relevante. Percebeu a situação. E os serviçais, o pessoal que estava lá servindo, foi lá, falou que, Jesus falou assim, enche esses potes. Gente, eu não sei quanta gente tinha para trabalhar lá. Mas pensa bem, tinham 6 potes de 80 a 120 litros. Caramba, deve ter demorado um bocadinho para encher. E talvez eles tinham que tirar do poço para encher. Não tinha água encanada, ou nem aquela coisa de pressão, ou sei lá, ou como que eles encheram, mas leva um tempinho. Interessante que João observa que eram 6 potes de 80 a 120 litros. Mais ou menos uns 480 a 720 litros que tinha ali à disposição. O que acontece? Os potes eram de purificação. Os judeus tinham o costume desde os tempos do Velho Testamento, que para eles, para cerimônias, eles tinham que se purificar, eles tinham que se limpar. A gente teve a oportunidade de ir para Israel, então tinham vários lugares que eram tanques para a pessoa se lavar. Então, assim, para os dias de hoje, vamos dizer assim, eram uns baldes, porque era para limpeza. Não era alguma coisa nobre. Não eram tonéis de carvalho para acomodar o melhor vinho. Era um balde, que talvez você nem dá importância para ele. Mas ele foi relevante para aquele momento. Ele tinha importância naquele momento. Que importância tem a fala tagarelice de uma mãe num casamento? As mães falam bastante, né? E quantos estariam olhando para aqueles potes, aqueles baldes de limpeza, ali no canto da festa? E daí? Todo mundo tem balde de limpeza. O que isso tem a ver com isso? Qual a importância para se transformar água em vinho? O resultado é que foi mais ou menos 480 a 720 litros de vinho. A gente teve a oportunidade de ir para Israel, e antigamente as coisas eram todas menores, né? Mesmo que fosse uma Galileia, ainda é um lugarzinho pequeno. Mas sei lá, quantas pessoas tinham ali? 200 pessoas? Num baita de um casamento? Você já pensou um tipo de 6 litros de vinho por pessoa, depois de já ter bebido um bocado? Que coisa interessante. Jesus percebe uma necessidade do casal. No meio dessa situação, e atende uma necessidade. Quanto isso importa? Qual é o valor? Qual é a relevância? Qual a importância? Qual é o valor disso? Para quem sofre, para quem está em necessidade, isso é muito importante. Mas isso também dá pistas de como é Jesus. Ele se importa com uma coisa simples. Gente, acabou, acabou. Deixa para lá. Ele falou, não, a gente vai fazer mais. Ele faz um milagre de uma coisa comum
ele se transforma numa coisa sensacional. Do ordinário para o extraordinário na mão de Jesus. A água se torna vinho. Esse é o nosso Deus, que pode fazer milagres como nós cantamos e como o nosso irmão dirigente estava comentando. Vinho, nos tempos de Jesus, na cultura judaica, tem essa conotação de alegria, de celebração. Ainda hoje, a parte essa questão de pode beber vinho ou não, algumas pessoas abrem para comemorar, celebrar um acontecimento especial, alguém descobriu que está grávida. Opa, grávida não pode tomar vinho, né? Mas alguém recebeu uma boa notícia, está muito alegre, e aí abre um vinho. Jesus veio para trazer alegria de volta. No momento de trazer celebração. Aquilo está acabado, puxa vida, que fracasso, chegou esse casamento, porque acabou. Jesus veio para restaurar. Esse milagre tem esse sentido. Tem sentido de abundância. A gente estava comentando, vocês já pensaram, gente, 4 litros de vinho por pessoa depois de já ter bebido um monte? Você fala, não precisa. Mas Jesus, Deus, não é Deus de merreca. Deus é Deus de abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, diz o Senhor ainda no Evangelho de João. Nosso Deus cuida de nós nos detalhes e cuida de nós com abundância. Isso é o desafio da relevância, o desafio do valor, o desafio da importância. E Jesus, ele se colocou dessa maneira para aquele casal naquela situação. E se coloca para nós também. E é assim que Deus nos convida. E você? Como é que você está vendo essa situação? Qual é a sua disposição? A sua percepção e você se colocar nessa situação de necessidades. Desafio do valor. Coisas corriqueiras, coisas pequenas. Coisas que aparentemente você não dava a mínima. Tem valor nas mãos do Senhor. É pensar e enxergar na perspectiva de Deus. Como Deus lida com isso. O que Deus quer trabalhar na nossa vida. Não considere comum aquilo que Deus não considera comum. Esse é o nosso desafio. Nesses tempos de pandemia. É o desafio do Kairos. É do oportuno. Do apropriado. Do que chega na hora certa. Do que é conveniente para o momento. E o desafio do valor. Olha lá. Agora eu vou pegar aqui minha ajudinha. Deus faz o ordinário ao extraordinário. E nós nos colocamos na mão do Senhor. Deus trabalha do comum ao excepcional. E a gente precisa estar pronto para perceber o que Deus está fazendo e se colocar à disposição do Senhor. Porque Deus trabalha daquilo que é fora de propósito para o oportuno. Balde não foi feito para acomodar vinho de primeira. Mas Jesus faz. O Serginho falou em propósito e oportunidade. Que Deus tem dado na sua mão, nesse momento de oportunidade. Ouvindo um pouquinho, porque eu não consegui ver 100%, mas a palavra do culto em japonês também falava disso. De oportunidades, de chances que Deus nos dá para tornar nossa vida e aquilo que a gente faz de irrelevante para relevante. Aquilo que tanto faz para aquilo de grande valor nas mãos do Senhor. Esse é o convite de Deus nessa manhã. Que você possa viver a sua vida de forma oportuna. O Serginho também falou sobre isso. Sabe, não desperdiçando, não você gastando a sua vida com coisas que nada a ver. Ter é uma coisa legal num casamento, é bom? É bom, mas naquele foi especial. Ter disposição para fazer alguma coisa para Deus, no momento certo, no oportuno. E perceber o valor que Deus dá para cada situação. É abrir a mente para aquilo que Deus quer fazer. E a gente se colocar à disposição. Senhor,
eu quero me alinhar com o Senhor naquilo que é o oportuno e o de valor para Jesus nesse momento. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. Derrama a tua graça. E você possa ter esse tempo, fazer essa oração e se dispor para o Senhor. Esse é o desafio do Kairós. Esse é o momento oportuno. Algumas pessoas fazem grandes coisas, mas às vezes para Deus aquilo não tem exatamente aquele valor que a pessoa pensa. Ou talvez não estão alinhadas à vontade de Deus. Outras, a oportunidades e momentos especiais de Deus para alguma situação. Mas às vezes você tem receio, você fica meio assim, dúvida, hesitante. Quando aconteceu a situação lá em Brumadinho, não interessa quanto dinheiro a pessoa tinha. Ela precisava de água, mas não tinha água para comprar. Então o dinheiro não era importante naquele momento, mas era a água potável para beber. Essa é a questão da diferença do momento e do valor, do oportuno e do valor. Que o Senhor trabalhe com você e você se coloque à disposição do Senhor. Amém? Quero orar com você um pouquinho. Se essa é a sua oração também, ore junto comigo. Senhor Deus, nesse mundo que nós estamos vivendo, em meio à pandemia, tanta coisa está diferente. Mas é verdade que o valor de algumas coisas está diferente. E algumas oportunidades, e aquilo que era oportuno, às vezes é inoportuno agora. Mas a gente quer entender o que é oportuno diante do Senhor. E eu quero dizer, Senhor, eu me coloco na sua disposição, para entrar na brecha, para fazer aquilo que é oportuno, relevante para esse momento. Às vezes é só para uma pessoa, mas isso já tem grande valor. Ajuda cada um de nós a aumentarmos em sensibilidade e perceber aquilo que o Senhor está fazendo e nos alinharmos a isso. Abençoa assim as nossas vidas e a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você.